Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Economia Empresarial. A disciplina de Economia Empresarial tem como objetivo geral refletir sobre o ambiente econômico e sobre como as variáveis econômicas, monetárias e cambiais têm impacto no desenvolvimento dos negócios. A gente consegue também elencar alguns objetivos específicos, que são compreender o ambiente econômico e o atual cenário econômico do país, entender os elementos da teoria econômica e suas aplicações no contexto empresarial e, por fim, analisar as variáveis econômicas, monetárias e cambiais, bem como o seu impacto no desenvolvimento e na decisão dos negócios. Nós dividiremos nossos estudos em algumas aulas e nessa primeira aula nós estudaremos os pressupostos básicos da economia e a evolução do pensamento econômico. Para dar início ao nosso estudo, vamos primeiro com a definição clássica da economia, que é uma definição de Moshon em 2007. Ela é a ciência que estuda a maneira como se administram os recursos escassos, com o objetivo de produzir bens e serviços e distribuí-los para o seu consumo entre os membros da sociedade. Essa escassez de recursos é um tema bastante importante aqui no nosso estudo, porque ele é uma preocupação constante da economia, já que os recursos eles precisam ser bem administrados para que todos tenham acesso. Recursos como água, alimento, energia, até mesmo mão de obra, eles são recursos que são finitos. Então é preciso que eles sejam bem administrados para que todos tenham acesso num curto, médio e no longo prazos. Outra preocupação dos economistas é com relação ao processo de produção e de consumo, ou seja, como serão produzidos esses bens como carros, casas e outros bens materiais, e o que leva os indivíduos a consumirem e utilizarem determinados bens e serviços. Em outras palavras, a gente pode dizer que é de interesse da economia a análise dos fatores de produção e comportamento do consumidor. Com relação aos fatores de produção, a gente pode identificar como sendo o custo marginal, eficiência econômica de produção e também uma preocupação com relação às escalas de produção. Já com relação ao comportamento do consumidor, a gente se refere a isso com relação à predição com relação às decisões de compra e ao monitoramento de oferta e demanda por bens e serviços. A teoria econômica e a forma como a economia é analisada hoje passaram por diversas transformações e períodos de reflexão. É importante conhecer quais são as raízes e os estágios pelos quais tais estudos passaram para a gente conseguir entender qual o atual estado da arte da economia, ou seja, o que pensam atualmente os economistas e estudiosos da área. Embora existam outras obras e filósofos da área econômica e comercial, o Adam Smith ele é considerado o pai da economia, cuja obra A Riqueza das Nações foi publicada em 1776. Entre os séculos XVI e XVII, os países mais poderosos eram os que viviam sob a forma de monarquias, em que o governo era ainda representado por reis, rainhas e os seus monarcas. A gente pode citar como exemplo a Grã-Bretanha, que era símbolo de poder e riqueza na Europa e para todo o mundo. Nessa época, a riqueza dos países ela era simbolizada pelo número de posses e controle de recursos preciosos, como pedras e metais. Entretanto, os países europeus eles possuem uma limitação geográfica e, por isso, a preocupação em expandir os seus territórios sempre foi muito grande. Nesse sentido, os governos eles realizaram uma grande exploração das suas colônias e em todos os territórios que ainda não eram explorados. Um exemplo disso foi a grande exploração realizada no reino português nas terras brasileiras, quando grande parte dos recursos naturais brasileiros eles foram levados para a Europa, transformados e negociados para gerar riqueza, o que valorizava a moeda de Portugal. A partir desse momento, a gente consegue definir alguns marcos da teoria econômica como se segue. O primeiro marco do pensamento econômico que a gente pode citar é o mercantilismo, que ele era baseado na exploração do comércio e valorização da moeda local. Para os mercantilistas, os países eles deveriam preocupar-se
com uma produção suficiente, utilizando o máximo possível dos seus recursos, principalmente o trabalho humano, que nesta época ainda era representado por condições de trabalho análogas à escravidão. Nesse sistema, os países colônia forneciam recursos materiais como pedra, minério, madeira, entre outros, para a metrópole, e somente no país principal é que a manufatura e o comércio se desenvolviam. O segundo marco do pensamento econômico foi a fisiocracia, que ela se baseava, né, no funcionamento da sociedade com relação ao excedente da produção agrícola. Esse pensamento ele se desenvolveu também muito próximo ao período de desenvolvimento do mercantilismo, ali próximo ao século XVIII, e nessa vertente, os bens de produção e todo o funcionamento da sociedade eram baseados no excedente da produção agrícola, ou seja, diferente de antes, os produtores agrícolas e grandes latifundiários da época, eles não deveriam se importar apenas com a subsistência, e sim com o máximo de produção em determinada área agrícola, para que os recursos gerados da sua terra pudessem ser negociados com outras regiões e também com outros países. É interessante a gente observar que naquele tempo, os fisiocratas, como eram conhecidos, eles acreditavam que somente o trabalho agrícola apresentaria possíveis ganhos para a sociedade e, portanto, a organização do trabalho de toda a comunidade ele se via em torno das fazendas. Desse modo, definia-se na sociedade quem eram os proprietários de terra, quem fazia parte da classe produtiva e quem era a classe estéril, que era classificada, né, como todos os outros artesãos e trabalhadores que não estavam vinculados à produção agrícola. Embora esse modo de pensar ele não tenha durado muito tempo, essa forma de organização do trabalho e geração de riqueza para os países, ela trouxe importantes contribuições para o pensamento atual da economia. E, portanto, ele ficou definido como sendo o marco 2 do pensamento econômico. O terceiro marco do pensamento econômico foi o utilitarismo, onde novas formas de trabalho e perspectivas de progresso econômico começaram a ser discutidas. O utilitarismo ele representa um momento histórico de disruptura com o modo como a economia e a organização de trabalho deveriam ser pensadas. Havia, portanto, uma maior preocupação sobre o bem-estar social, com o desenvolvimento das cidades e sobre como o aumento da população poderia influenciar a diversificação do trabalho e a geração de riqueza. E, por fim, nós temos o quarto marco do pensamento econômico, que é a economia clássica. Na perspectiva da economia clássica, ela foi fundamentada nos pensamentos de Adam Smith e David Ricardo. Segundo eles, o sistema de livre comércio e produção de bens e serviços passa a ter um caráter científico, enquanto os sistemas de produção baseados na eficiência de custos, na vantagem comparativa entre países e nos princípios da tributação e contabilidade, eles são agregados às decisões sobre o funcionamento e regulação de mercado. Portanto, o que eles diziam? Que cabia ao Estado a função de proteção e zelo das condições de equilíbrio do mercado, obras públicas e administração e justiça social. Ou seja, não deveria haver uma regulação do governo no mercado. O governo ele estaria preocupado com outras questões, que não só o comércio, né? Ele assumiria mais uma função de dar suporte para que o comércio pudesse acontecer livremente. Bom, finalizada essa parte mais introdutória, né, sobre o que é a economia e como que ela evoluiu durante o tempo, né? Nós finalizamos essa primeira aula introdutória e nos vemos na próxima aula, onde nós discutiremos alguns aspectos da macroeconomia. Até mais, pessoal! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!